A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor André dos Santos e vamos a mais uma aula abençoada da parte de Deus. Estamos no canal Desvendando a Verdade. Dê o seu like para que se ajude a este canal permanecer, para continuarmos a falar das Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Roda a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. A paz do Senhor Jesus, a todos meus amados irmãos, eu sou o pastor André, estamos a mais uma aula abençoada da parte do Senhor e hoje na aula nós vamos observar algo interessante segundo as Sagradas Escrituras e a aula de hoje é: havia perdão de pecados antes da morte de Jesus? Será que havia perdão de pecados antes da morte de Jesus? De repente pode ser a sua dúvida, a dúvida que você tem aí, e hoje nós vamos esclarecer um pouquinho sobre isso e vamos ler um pouquinho sobre este assunto. Vamos à aula então? Meus amados e queridos irmãos, o Novo Testamento afirma que Jesus Cristo é o único caminho à salvação. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso lá em João capítulo 14, o seu verso 16. E Pedro, ele acrescenta algo a mais também, ele fala também acrescentando uma coisinha a mais. Ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro acrescentou isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o seu verso 12. Vamos observar um pouquinho mais sobre o que está falando sobre havia perdão de pecados antes da morte de Jesus. Antes de Jesus, houve pecado e condenação. Todos pecaram, como lá em Romanos capítulo 3, o seu verso 23. E mereceram a morte espiritual, como também em Romanos capítulo 6, o seu verso 23. Meus queridos irmãos, Paulo diz que a lei do Antigo Testamento mostrou o problema em Romanos capítulo 3, o seu verso 20, em conformidade também com Gálatas capítulo 3, o verso 22. E que a fé em Jesus Cristo é a solução. Em Gálatas capítulo 3, o seu verso 23 e 27, diz que a fé em Jesus Cristo é a solução. Em conformidade também com Romanos capítulo 3, o verso 24 e 26. Então são versículos que nos proporcionam as Sagradas Escrituras para entrarmos e entender um pouquinho sobre este assunto, sobre esta aula de leitura de hoje. Vamos dar continuidade. Nesta última citação, ele comenta sobre a necessidade do sangue de Jesus para fazer propiciação pelos nossos pecados. Como então pode-se falar de perdão antes da morte de Jesus Cristo? Como é que nós podemos falar de perdão antes da morte de Jesus? Vamos observar? Quando Moisés revelou as instruções sobre holocaustos e outros sacrifícios, ele disse que os pecados do povo seriam perdoados por meio dessas ofertas. Lá em Levíticos capítulo 4, seu verso 20, 26, 31, 35, capítulo 5, verso 10, 13, 16, 18 e capítulo 6, o seu verso 7, e etc. João Batista também já nos afirma, alguns anos antes do derramamento do sangue de Jesus, pregou: batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Isso lá em Marcos, capítulo 1, seu verso 4. Então João Batista, ele já faz o batismo de arrependimento antes de Jesus se manifestar. Se já existisse ou já existia
meios para perdoar pecados, por que que Jesus se sacrificou na cruz? Uma outra pergunta importante. Já existisse, ou se já existia, né, meios para perdoar pecados, por que que Jesus ele se sacrifica no madeiro ou numa cruz? Vamos observar? O livro de Hebreus esclarece estas questões, meus queridos. Ele nos ensina que os sacrifícios anteriores, ou seja, no passado ou no Antigo Testamento, ou até mesmo o de João, os sacrifícios anteriores não foram suficientes para perdoar pecados. Nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, como lá em Hebreus capítulo 10, o verso 3 e 4. Os pecados cometidos, meus queridos, sob o Velho Testamento foram perdoados pela morte de Jesus. Isso mesmo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Em Hebreus, capítulo 9, o seu verso 15 também. Para ilustrar o significado destes trechos, podemos usar a prática comum de pegar dívidas, pegar ou pagar dívidas com cheques predatados. Os sacrifícios do Antigo Testamento, o batismo de João, foram como cheques predatados, assinados com a confiança que o sangue de Jesus seria depositado na conta na data certa. Foram condicionados no sacrifício futuro de Jesus. Então nós podemos observar que tantos os sacrifícios, ou até mesmo o batismo de João Batista, o que nos leva a entender que esses sacrifícios para perdoar pecados, e o batismo de João Batista também, para perdoar pecados, era como cheques predatados, ou seja, eram assinados, vamos se dizer assim, por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Jesus, quando ele morre, Jesus, quando ele se entrega ao madeiro, quando ele se entrega a esse sacrifício, ele toma como si todos esses cheques, ou ele toma como si todos os procedimentos que eram feitos antigamente, de sacrifícios de animais, ou até mesmo o batismo de João Batista. Ele toma todas essas contas e fala: eu agora que vou pagar todas essas contas com o meu sangue derramado. Então entra o processo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Jesus, ele é o princípio de todas as coisas, é aquele que remove todos os pecados, todo aquele que vai a Jesus, que aceita Jesus, que está diante de Jesus, está junto com Jesus e pede perdão a Jesus, ele sim remove todos os pecados. Hoje é diferente. Quando demonstramos a fé pelo arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados, como lá em Atos capítulo 2, o verso 38, confiamos no depósito que já foi feito no Calvário, que é Jesus Cristo, e recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, meus amados e queridos irmãos, havia perdão de pecados antes da morte de Jesus? O que acontece? O perdão, antigamente, vamos se dizer assim, que ele não era totalmente fixo, firme, não era aquele que realmente redimia mesmo todos os pecados, né? Ele não tinha aquele poder, não tinha aquela força, ou seja, os sacrifícios de animais, ou até mesmo o batismo de João Batista, eu batizo
com água, mas eis que vem aquele que batiza com fogo e o Espírito Santo, né? Ele automaticamente, Jesus tira todos os pecados, ele remove todos os pecados. Jesus, sim, é o diferencial de todas as coisas. O pecado, o perdão de pecados antes de Jesus não tinha tanta força, não era o suficiente. Jesus, sim, veio para ser o suficiente, veio para ser a diferença. E aí sim aconteceu o algo diferenciado. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês este assunto. A aula de hoje foi sobre havia perdão de pecados antes da morte de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos e fique com mais essa aula em nome do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.